criou-se um piso nacional, portanto, que se aplicava a todos os estados e a todos os municípios e a todas as empresas privadas, que vão dos grandes hospitais até os hospitais que são conveniados com o SUS. Quais são os problemas? Porque eu não tomei uma decisão da minha cabeça, eu ouvi muita gente, e muita gente participou e ofereceu dados e informações. Relativamente aos estados e municípios, a Constituição exige que quando você cria uma despesa pública, você indique uma fonte de custeio. Não foi indicada a fonte de custeio. Em segundo lugar, você não cria uma despesa desse vulto, mais de 5 bilhões para os estados, no meio do exercício. Existem regras constitucionais sobre o orçamento, sobre finanças públicas. Você cria novas despesas para o exercício seguinte, de acordo com as receitas que você vai obter. Portanto, você não pode dizer subitamente para os estados, agora você tem que pagar mais 5 bilhões. E vai tirar de onde? Quando se instituiu o piso salarial de professores, a legislação cuidou de criar o Fundeb para financiar o piso nacional dos professores. Aí está perfeito. Portanto, no meio do exercício, criou-se para estados e municípios uma despesa de bilhões, sem indicar a fonte de custeio e sem previsão orçamentária. Portanto, deve ter umas 3 ou 4 normas constitucionais violadas em relação a estados e municípios. Segunda preocupação que eu tive foi que a maior parte dos hospitais, santas casas e hospitais que são conveniados com o SUS, informaram: nós vamos ter que demitir em massa, porque estão aumentando drasticamente a nossa despesa. Em alguns casos você estava triplicando a despesa, estão aumentando, sem rever a tabela de reembolso do SUS. E, portanto, é uma lógica, é uma conta quase de padaria. Se você aumentou a despesa e não aumenta a receita, você quebra ou você gera a demissão em massa. Me pareceu um argumento bastante plausível, e a Constituição também tem uma norma dizendo que o papel do Estado é a busca do pleno emprego. Se eu vejo uma política e com dados concretos me dizem que dezenas de milhares de pessoas vão ser demitidas, eu preciso levar isso em consideração. Em terceiro lugar, o direito à saúde, o SUS funcionou extraordinariamente bem durante a pandemia. E, portanto, você de repente toma uma providência que pode gerar fechamento de hospitais e uma redução drástica no quadro de pessoal, isso evidentemente pode impactar o serviço de saúde. Portanto, a minha decisão, que ainda está sujeita à ratificação dos demais ministros, levou em conta esse conjunto de variáveis, não para impedir a implantação do piso, mas para pensar se há um mecanismo de custeio, como houve em relação aos professores, para assegurar essa opção legislativa.